paz, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, a paz. Deus os abençoe grandemente, é uma honra para mim estar aqui. Sou o pastor Eliezer da Primeira Igreja Batista em Santa Fé do Sul. E quero parabenizar em primeiro lugar a PIB de Fernandópolis por mais essa série 12 por 12, que sirva para sua edificação e capacitação neste novo tempo de servir a Deus com excelência, a excelência que lhe é devida, né? Obrigado ao pastor Kinner pelo convite para participar desse maravilhoso projeto e que Deus continue usando a sua vida para a honra e glória dele e de maneira exemplar para todos nós e para a sua igreja também. Me coube falar aos irmãos sobre a frase "o óleo de alegria ao invés de pranto". O texto está lá em Isaías capítulo 61, diz: "O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável ao Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória." Esse texto é muito lindo, muito enfático, e o contexto dele nos ensina muito antes de aprendermos especificamente sobre as expressões dele. Isaías estava falando a um povo quebrado e angustiado, oprimido pelo exílio. Depois de tantas palavras de juízo, nos primeiros capítulos de Isaías, o profeta agora apresenta algumas das promessas de restauração e renovação, que seriam transformadoras para todo o povo de Deus e que se estenderia para toda a terra através deles, por meio do Messias que Deus havia prometido. Foi nesse prisma que Jesus usou esse texto pela primeira vez na sua leitura pública, que fez a primeira vez que ele leu as Escrituras em público, com caráter messiânico e se referindo a si mesmo. Ele disse: "Hoje se cumpriu esta profecia." Toda a ação transformadora da ação que nós vemos nesse texto, todas as transformações lindas, precede do céu. Começa dizendo: "É o Espírito do Senhor que está sobre mim e me ungiu." Mas também impõe a nós, levando-nos a pregar as boas novas, proclamar libertação, pôr em liberdade, a pregoar um novo tempo, consolar os chorosos e derramar sobre eles, em especial, o óleo de alegria. Que óleo de alegria é esse? A palavra hebraica é o shemen, era o óleo de azeite, o azeite de oliva. Às vezes tinha tons perfumados, mas ele era usado em várias coisas. Por exemplo, no cotidiano, para cozinhar, usado como remédio, era usado para fins litúrgicos, para ungir reis, sacerdotes e também utensílios sagrados, como nós vemos lá no tempo de Moisés. E principalmente aqui nesse texto ele é usado como um modo social, como um sinal de alegria, de honra, de restauração. Ele trazia exatamente o oposto do jejum e das cinzas. O jejum promovia o arrependimento e as cinzas uma tamanha tristeza sobre o povo. Depois de passar desse jejum e tristeza, era derramado o óleo de alegria, porque assim era sinal que as cinzas e a tristeza tinham sido vencidas. Salmo 23:5 cita-nos lá: "Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda." O Salmo 133, versículo 2 diz: "O Senhor Deus ungiu", 133, versículo 2 diz: "como óleo precioso que cai sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão." E o Salmo 45, versículo 7, traz exatamente essa expressão: "O Senhor ungiu o rei com óleo de alegria, como nenhum dos seus companheiros." Esse texto foi usado lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 9, com referência a Cristo, aquele que é ungido com óleo de alegria pelo Senhor. Ungir-se com óleo era um gesto público de uma alegria restaurada.
A tristeza tinha passado, a angústia tinha se ido. Agora vinha sobre a minha vida, sobre a vida dos meus, uma alegria. Por isso, o óleo era derramado publicamente numa pessoa. Mas que alegria é essa? Que alegria é essa? Bom, não é uma mera emoção ou sentimento, mas a certeza retumbante da ação de Deus em seu favor. Não era uma alegria de um esforço pessoal ou natural, mas era oriunda da unção divina. Foi o Senhor que ungiu. Era o Senhor que dava alegria. Como em Neemias 8:10 diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Ou Paulo nos diz, alegrai-vos sempre, alegrai-vos no Senhor. É o Espírito que unge. É resultado da redenção dele. Alegria, que é uma condição bendita daquele que se encontra embaixo do temor de Deus. Essa foi a definição de C.S. Lewis, quando falou sobre a sua conversão, no livro Surpreendido pela Alegria. Alegria que supera o pranto e transforma a vida. Não é como uma ação terapêutica, mas é totalmente espiritual. É como diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Eu sou uma nova criatura, que deixa as coisas velhas para trás, e tudo se faz novo. Como tudo se faz novo? Como é que transforma? Como é que eu sou ungido para levar óleo de alegria ao invés de pranto? Ou seja, eu trocar o pranto pela alegria. Essas são as boas novas que o profeta diz lá no comecinho que ele estava anunciando. As boas novas que ele prega e anuncia. É a alegria como resultado da redenção salvadora de Deus. Pois, como que vem essa alegria? Vem porque a causa do pranto, a causa da tristeza, a causa da opressão, ou seja, o pecado, o exílio, o egoísmo, o juízo, a culpa, foi tratada e solucionada por Deus. Tudo aquilo que oprimia foi tirado. A relação com Deus foi restaurada e a presença dele garantida. O perdão, reconciliação e adoção. Por isso, meus amados, o resumo é: o óleo é a própria unção e a presença do Espírito Santo. A alegria é fruto da salvação em Cristo e não das circunstâncias. E a substituição foi Cristo que realizou. Que o Senhor assim derrame sobre nós o óleo da sua alegria e frutifiquemos para a sua glória. Que Deus abençoe. Um grande abraço em nome de Cristo Jesus.